terceira noite. Já tivemos lançamento com a Miriam Goldenberg, abrindo a nossa semana. Ontem tivemos uma noite falando só de menopausa. E hoje, quem acompanha a gente já sabe o tema. É um tema muito bom. Temos aqui mulheres maravilhosas para falar desse tema com a gente. Vamos falar de sexualidade. Mas vamos falar da sexualidade não só do ponto de vista físico, de libido. A gente vai falar de oportunidades que podem surgir com esse tema, que é tão permeado de tabus e preconceitos, né? E o melhor jeito que a gente tem de tirar esses preconceitos, esses tabus, é falando sobre o tema abertamente, de maneira elegante, sem ficar rodeando. E eu tenho a honra de convidar uma amiga queridíssima para moderar esse bate-papo. Quem vem moderar esse bate-papo com a gente é a minha querida amiga Isabel Dias. A Isabel tem uma história de vida maravilhosa. Eu vou até mostrar aqui para vocês o livro que ela lançou. Ela tem um documentário que chama Acende a Luz, que vocês precisam assistir. E esse livro que ela escreveu, que tem tudo a ver com esse tema da sexualidade, eu também recomendo que vocês leiam. 32. Um homem para cada ano que passei com você. Então eu convido a minha querida amiga Isabel Dias para sentar aqui com a gente e moderar essa mesa. Bem-vinda, Isabel. Muito bom ter você aqui. É ótimo. De novo com vocês. Mas isso é amor. É amor, porque a Isabel, você lançou o nosso evento ano passado. Isso, e tô aqui, e tá de novo. Firme e forte, com um monte de novidades. Muitas novidades. Posso te perguntar um negócio antes de eu te deixar aqui sozinha para chamar as convidadas? Lógico. Você sabe que eu tinha visto esse livro e tinha uma outra capa. Você tem várias capas, é isso, de livro? São 4 capas de mulheres maduras, voluntárias e com histórias de traição. Então, é um livro que, apesar de esgotado, eu ainda tenho alguma coisa, mas ele representa todas nós, as mulheres. E vai ter lá no Universo Mais Festival, a gente vai ter o livro para vender. Vai, né? Para vender autografado, com direito a uma palhinha. E um abraço, porque o nosso mês é mês de abraço. Isso aí, vamos abraçar. Então, Isabel, eu vou deixar aqui o seu livro. O meu eu quero já, tá? Já guardo o meu, que eu quero autografado. E eu vou te deixar aqui para chamar as nossas convidadas. E lá no finalzinho eu volto, tá? Tá ótimo, obrigada. Boa sorte para vocês. Bem-vinda. Gente, é um prazer muito grande trazer essas 2 mulheres poderosas, que eu não tenho nem palavras. Elas vão se apresentar. Então, nós teremos agora a psicóloga e sexóloga Ana Canosa e a doutora Aline Ambrósio. Cada uma vai falar de si, porque eu não tenho palavras. Querida, tão bom estar aqui com vocês, viu? Tão bom te rever. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou Ana Canosa, eu sou psicóloga já há mais de 30 anos, especialista em sexualidade também há muitos anos, 28 anos que eu trabalho com o tema. Tenho 3 frentes de trabalho, né? Eu trabalho em clínica, em consultório, trabalho com a acadêmica, tenho 2 cursos de pós-graduação que eu coordeno. Sou uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, e tenho um terceiro trabalho que é muito mais voltado à questão da comunicação. Tenho um podcast, Sexoterapia, que é o nome do meu livro que eu não trouxe, mas enfim, são histórias de consultório. E também escrevo no UOL, participo também do programa da CBN para maiores, ou seja, falo de sexo sempre. E por muito tempo eu dei aula para a terceira idade, né? Eu comecei dando aula para a terceira idade aos 27 anos, eu era a única professora de sexualidade na maturidade, isso no final do século passado. Ai, que delícia! Ai. Tenho 54, vou fazer 55 e entrei na menopausa há pouco tempo, então também estou aqui, né, vivendo também essa questão da menopausa, do envelhecimento, me redescobrindo, e isso é tudo muito interessante. Muito bom!
Olha, é uma honra estar aqui com essas duas feras. Eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês. Então, eu sou ginecologista e obstetra de formação. Depois fiz pós-graduação na mastologia, que já começou a me deixar com essa ansiedade de entender mais e mais sobre saúde mental, sexualidade. Acabei fazendo uma formação de sexualidade na USP, meio motivada pelas minhas adolescentes, né, que começaram a ter uma iniciação sexual mais precoce, e os pais com muita dificuldade de conversar sobre educação sexual. Me apaixonei pela área psi, acabei indo para o Sete Sapientes, estudei Freud, Winnicott, que me mexeram como mãe, e acabei criando um projeto que virou um curso online que chama Escola de Pais, onde eu falo como os pais são importantes para a construção do psiquismo, inclusive para a gente se enxergar, né, como mulher na pós-menopausa ainda como mulher, né? Então isso vem desde lá da infância. E acabei fazendo depois uma formação com o Vitor Dias na análise psicodramática. Coordeno junto com uma amiga da Ana, né, a Carolina Ambrogini, coordeno a pós da Cetros em Sexualidade Humana, e estamos aí trabalhando bastante, né, para melhorar esse papo aberto, né, sobre sexualidade. Vocês estão vendo por que eu não teria palavras para as duas? Vocês já me entenderam. Então, inicialmente, eu acho que nós temos que começar agradecendo quem está apoiando o Universo Mais Festival. É uma atitude, é uma necessidade nossa. A hora que enxergarem que nós temos mais de 30 milhões de mulheres na nossa faixa etária, ávidas por conhecimento, por saber, cheias de vontade, porque nós estamos começando a vida todo dia. Então, nós temos que agradecer quem está sentado com a gente, ao lado, tá certo? Mas nós temos que agradecer também a quem trabalha pelo nosso bem-estar, porque para nós, hoje, é importantíssimo não só discutir saúde, é discutir sexualidade, é discutir bem-estar. E outra coisa, nós não somos aquelas velhas que muita gente pensa, tá certo? Então vocês quem está investindo tem que pensar em nós como um todo. Não é? Não é mesmo? Inicialmente, nós vamos perguntar para essas feras o que é tabu, já que o tema da nossa mesa, da nossa discussão é tabu e sexualidade, oportunidade de mercado. Tá bom. Eu vou usar uma palavra que você usou agora, né? A questão do que nós esperamos, né? Ontem eu estava no CBN para Maiores, fazendo o quadro que eu faço junto com a Tânia Morales, né? Que é a radialista da CBN, e a gente responde os e-mails dos ouvintes. E aí tinha um ouvinte que escreveu assim: olha só, eu não sou puritano, mas vocês são duas velhas pornográficas, vocês não são mais menininhas. A gente ria tanto, eu falei assim, graças a Deus, um elogio, eu sou uma velha pornográfica, que maravilhoso. Então, eu não sei se ele estava de sacanagem, né, que era para desestabilizar, mas pensando que ele de fato seja um homem, talvez mais velho, né? Ele usava termos como vosso, não sei o quê, assim, né? E ele disse que ele desligava, assim que começava o programa, ele desligava e mudava o rádio. Então, isso, né? Pensar que mulheres, eu com 50, Tânia Morales é um pouco mais jovem, que não podem falar de sexo, e não podem falar de sexo no sentido do prazer sexual, né? Porque o Brasil, a gente ainda tem uma mentalidade, principalmente educativa, de que quando você vai falar de sexualidade, ou você fala de doença, então ou a gente vai, não é isso? Ou você vai problematizar o corpo feminino. Inclusive nas escolas, né? Quando chamam a gente para falar com os adolescentes, eles querem ver se o conteúdo é prevenção de gravidez e IST. IST. Aí mostra aqueles pênis berebento, horroroso para os adolescentes, que no final só querem beijar e abraçar. Então, ou você fala disso,
Ou você fala de prevenção de abuso, ou de gravidez, ou seja, tudo importante, é fato, mas e o prazer sexual? Isso né? não conta. Para a mulher, exatamente, principalmente para a mulher conta. E para mulheres mais velhas. Então, quando a gente fala de tabu, nós estamos falando, tabu é uma palavra que tem referência ao que é proibido, né? Muitas vezes às vezes o proibido nem é explicitado de maneira clara. Você não pode fazer isso, né? Então tem um tabu, por exemplo, que é quase em todas as culturas tem, tabu do incesto, por exemplo, relações entre parentes, é um tabu. Mas ninguém fala para filha, olha, você não pode fazer sexo com seu pai. Embora aconteça abuso sexual, mas nós não vamos entrar nisso. Mas enfim, o tabu ele tem essa ideia, é alguma coisa que é proibida, que às vezes fica de maneira subliminar também, né? Então já tivemos vários tabus, alguns mais fortes que não se falavam, e a sexualidade na maturidade sempre foi também um tabu na medida em que a gente invisibilizava as pessoas da terceira idade com a prática sexual, né, na questão do prazer. Então, quando a gente fala, quando a gente abre esse espaço para falar sobre a prática do sexo, que não está nem na doença, nem na assexualidade, nem etc., mas nem na reprodução, que a gente fala sobre prazer, isso e de maneira natural, conversando, olha, funciona assim, funciona assado, como é que é uma resposta, como é que é outra, a gente de vez em quando choca. E aí chamam a gente de velhinha pornográfica, né, Aline? Com certeza. Que a gente precisa pensar também que quando a gente vai falar de sexualidade nessa idade, na boa idade, que eu costumo dizer, porque eu estou nela também, menopausada há 2 anos, essas mulheres são as crianças criadas na sociedade que culturalmente era heteronormativa, né, machista. A gente já está aqui no século XXI, nessa boa idade, carregando toda essa construção até aqui. Eu vou até contar uma passagem engraçada da minha vida, quando eu sou da década de 70, 71, que meu pai chamou lá, tinha uns amigos com petisco no meio da sala, e chamou meu irmão e falou, vem aqui, Rô, ele tinha 5 anos, mostra o documento para os amigos do papai. Meu irmão mostrou o pênis. E eu tinha 3 anos e meio, fui lá abaixar a calça. Não, aquele não foi do meu pai assustado, pra mim foi assim, o meu é feio. Aí quando eu tive aula da inveja do pênis, eu chorava, né? Eu não tinha o pênis, tive inveja do pênis. Então a gente hoje tá na boa idade, mas com essa bagagem dessa construção lá da década de 70, da década de 60, né, da década de 50. E então realmente falar de tabu e desconstruir tudo isso, englobar a sexualidade nesse contexto de saúde, que é saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, que as pessoas estão longe da espiritualidade, que não é religião, né? Estão longe disso, e sexualidade ainda é difícil conversar com as mulheres. Aline, só que esse tipo de informação que você traz é só das velhas ou as meninas jovens ainda têm essa dificuldade, até por formação cultural? A gente diz que a sexualidade só é efetiva, essa educação sexual, se ela começa em casa. Isso eu falo na escola de pais. Não adianta você terceirizar tudo para a escola. Só que você só entrega aquilo como adulto que você está tranquilo para trabalhar. A gente, quando trabalha os alunos na pós, a gente provoca os alunos para autoconhecimento. Porque às vezes você vai lidar ali com uma questão de um cliente na sua frente, que às vezes não está bem resolvido no seu eu. Não é na terapeuta, é na Aline, é na Ana, né? Então, as meninas também vêm com esses resquícios do feio, não posso me tocar, não tem autoconhecimento, aí vai para uma iniciação sexual precoce. E mesmo, contribuindo um pouco com essa reflexão, e mesmo as mulheres jovens hoje, na faixa de 20, quando nós falamos de jovens adultas, né? Mulheres de 20 anos, dos grandes centros urbanos, né? Com toda a liberdade sexual que nós temos conseguido, com todas as informações disponíveis na internet, também nós estamos falando de uma camada da população, né? Porque eu sempre digo que tem uma camada da população que não tem acesso à internet, que sofre mais, né, com as questões socioeconômicas, que a gente conhece pouco, né? Mas enfim, essas mulheres,
autônomas, independentes, que estão fazendo sexo, que fazem sexo casual também, também tem dilemas, e tem dilemas de outra ordem, né? Nem sempre o sexo casual é bom, às vezes a maneira que se faz o sexo casual ainda é num jeito muito masculino, que as próprias mulheres, não basta só o consentimento, tem um jeito ali que não está também sendo tão satisfatório. Então eu queria só trazer um dado que a gente teve recentemente de uma pesquisa da Ipsos sobre satisfação sexual em 32 países. O Brasil está no 22º lugar em satisfação sexual. Um povo que a gente está o tempo todo de bunda de fora, de peito de fora, fala não sei o quê, e parará, e fala de sexo, todo mundo trepa, todo mundo fala não sei o quê, mas só 60 e tantos % das pessoas no Brasil estão sexualmente satisfeitas. Ou seja, gente, então assim, e quando a gente vai falar de satisfação, né, a satisfação é um termo extremamente subjetivo. Porque olha só, eu posso ter orgasmos na minha relação sexual e não ser satisfeita. Sabe por quê? Porque a minha relação sexual é pobre e repetitiva. Eu tenho orgasmo, ok, tenho lá, tá. Mas uma coisa é eu ter um orgasmo e me sinto satisfeita. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que ela se sente satisfeita tendo orgasmo sozinha e tá tudo bem porque ela é assexual e não tem atração sexual por outras pessoas. Eu posso ter uma mulher que tá fazendo sexo casual, com várias pessoas e tá tudo bem, mas ela não se sentir satisfeita porque a qualidade do sexo não é boa, porque o lugar em que se faz não é legal, porque não tem conexão, e aquela mulher precisa de conexão. Então, se a gente não trouxer o tema, a gente está perdendo a possibilidade de ajudar as pessoas a terem respostas sexuais mais favoráveis. E a questão da sexualidade, para nós, eu com 67 anos... Tá linda! Eu vim com um monte... Maravilhosa. Você é minha amiga. Nada disso. Não, senhora. Eu vim com uma série de tabus, de preconceitos, que quando eu fui viver a minha vida sexual com propriedade, querendo, eu me assustei com o despertar. Eu me assustei com do que eu era capaz. Eu me assustei porque eu não tinha o conhecimento. Então, independente, como vocês falaram, do orgânico, não é? A gente carrega, porque mulher adora carregar, carrega um fardo de culpa, de tabu, de preconceito e de medo de julgamento, que a mulher pode até fazer, ela não pode falar, ela não pode contar. É verdade, você tem razão. Não é? Inclusive, a gente teve uma referência, né, no nosso papo aí anterior, que algumas empresas de vibradores, por exemplo, de sex toys, que elas acabam voltando a publicidade para as mulheres jovens, para vender os seus sex toys, mas que quem compra são as mulheres mais velhas. Talvez as mulheres mais velhas não estejam falando disso, olha, vou lá comprar um vibrador, etc, etc. Mas, e aí eu acho que também, né, cabe às empresas começarem a apostar nas necessidades dessas mulheres. Somos nós, 30 milhões, mais de 30 milhões no Brasil, como a Isabel falou. As mulheres que são chefes de família, né? A gente ganha dinheiro, somos autônomas, então assim, existe uma necessidade urgente das marcas começarem a assumir a mulher madura como uma mulher consumidora, que precisa de bem-estar, que também tem possibilidade, tem uma série de coisas que a gente, né, de produtos para ajudar na sexualidade, no bem-estar feminino. Então veja como a nossa sociedade ainda está, né? Ainda está engatinhando, né? E é uma distócia tão grande, porque teve uma época que era a tarde do Botox. As amigas se reuniam, iam lá, tomavam um champanhe, todo mundo fazia Botox. Por que os sex shops não fazem a tarde do sexo? Amiga, agora eu vou contar para vocês uma experiência. Eu, quando eu trabalhava com a terceira idade, bem no comecinho, final do século XX, tinha uma mulher no Pacaembu, a Silvia,
que ela tinha ela tinha uma casa lindíssima, o marido dela era merchant, cheio de obras de arte. E ela tinha uma adega na casa dela, que ela transformou num sex shop. Naquela época, gente, eu tô falando de 1900 e bolinha, 1997 e tal. Então, o que eu fazia? Eu pegava todas as minhas idosas da terceira idade, da faculdade da PUC, e fazia uma excursão. Gente, não tinha. Tinha sex shop no Brasil? Tinha. Mas não tinha internet, não tinha nada disso. Não era... Então, você tinha que ir no centro da cidade, num sex shop, com aquelas coisas vermelhas, todo mundo. E aí, a gente cabia, todo mundo lá era perto da PUC, e a gente ia pra casa dela e passava a tarde. E, gente, naquela época, eram poucos os modelos de vibrador, era tudo importado. Hoje, gente, em cada quadra quase você tem uma loja. Não é? E as empresas brasileiras. Empreendedores, financiem, tá certo? Porque essa divulgação, eu acho o máximo. É a mesma coisa de roupa de lingerie. Roupa de lingerie é raríssimo ter uma roupa bonita para o corpo da mulher madura. Não tem. Verdade. E é importante para a questão do autoerotismo. De você ter vontade de tirar a roupa ou de fazer um striptease ou ir para uma ginástica, né? Porque aí a gente também, então assim, né? Eu acho que a gente sempre está lidando com um ideal, não sei se vocês concordam comigo. A gente tem um ideal. Qual que é o ideal de autonomia? Se bem que ninguém é super autônomo, que a gente sempre precisa do outro, né? Mas vamos pensar num ideal, um ideal de liberdade, né? Que é você aceitar seu próprio corpo, independente das marcas, da ruga, do não sei mais o que, né? Então, esse é o ideal. É o ideal que a gente tem tentado caminhar. Esse ideal do não preconceito, de combater o etarismo, de combater a gordofobia, de aceitar os corpos como eles são, isso é maravilhoso. Mas nós que fomos educadas nos padrões estéticos de beleza europeus, etc. Então, assim, também existem peculiaridades da mulher madura que precisam ser levadas em conta. Então, as marcas, elas precisam ouvir as mulheres. Então, quando a Aline está falando assim, ó, tem ali uma lingerie, porque, gente, por exemplo, né? Também tem uma coisa boa, tô falando muito, mas olha só, adoro. Tem uma coisa boa também dos 50 e tanto, que é assim, você já não quer. Eu fico pensando, eu fico me lembrando, quando eu tinha 30, era a roupa justa no corpo, o sapato de salto que combinava com não sei o quê. Eu fico pensando hoje, como é que eu conseguia viver com aquelas roupas? E a calcinha fina. E a calcinha, e o fio dental enfiado na bunda, gente, impossível. A gente trabalhava de tailleur, né? Impossível. Impossível. Então, assim, vai mudando, a gente vai ficando mais livre, vai na coisa do conforto. Graças a Deus que hoje a moda é tênis, amém Jesus, porque ninguém merece, qualquer ortopedista vai dizer que salto alto só destrói o pé das mulheres. Qualquer. Mas, enfim, então tem uma coisa de conforto. Então, quando você vai pensar uma lingerie para uma mulher madura, a gente tem que escutar da mulher madura o que ela quer. O que ela quer? É bege que tem ali. Bege. Ela quer uma coisa mais preta, você não quer, qual é o recorte, o que ela acha bonito. Então, assim, tem um campo de oportunidade, de exploração para nós mulheres, né? E para os homens também, mas nós estamos falando das mulheres, que é enorme, sabe? E é enorme. Assim, tem 1000 coisas à disposição para a gente fazer, né? Tanto na esfera da sexualidade quanto no bem-estar de modo geral. Acho que uma outra oportunidade de mercado é montar grupos de conversa, porque o grupo dentro do psicodrama, né, que a gente trabalha com isso, ele é super potente. Então a troca de experiência, a troca de conversa, isso já acontece por empresas ou até por particulares mesmo, montam grupos de apoio, de troca de experiência, e isso acaba sendo muito rico. Uma mulher fala, nossa, então eu não tenho uma disfunção sexual, né? Tá tudo certo comigo, eu não consegui ter um orgasmo com penetração, só 20% das mulheres conhecem, entender como é o órgão, como é que eu me estimulo e não terceirizar o orgasmo sempre para parceria. Os grupos também acabam sendo potentes na questão da educação até da mulher madura. Porque no consultório, é engraçado, eu escuto muito, acho que os ginecologistas, como a Carol Ambrogini, a gente escuta os pacientes dizerem assim, puxa, primeiro ginecologista que eu venho que abre um espaço para falar de saúde sexual, né?
porque vai falar sobre o erotismo, os pilares de saúde, a atividade física, como você está se sentindo, quais são suas vontades, validar as vontades, que a gente está falando aqui de satisfação e desejo. Claro. Então, falta essa informação. Então, às vezes, essas rodas de conversa podem ser um lugar potente para esse autoconhecimento. E uma coisa que eu acho muito importante, até para melhorar a autoestima, é a gente chegar num ponto de você fazer aquilo que você nunca fez e que você quer. Foi o que você falou. Quer dizer, uma lingerie, você não quer mostrar a sua barriga, uma lingerie que você vista bem, você não é mais obrigada a trabalhar isso. E uma coisa que eu achei muito legal que a Aline colocou são os ensaios fotográficos. Sim. Com as pacientes que eu acabo trabalhando no consultório, por ter trabalhado com mastologia por muitos anos, os colegas acabam me encaminhando hoje as pacientes para trabalhar o retorno à saúde sexual, né? Então não é incomum a gente encaminhá-las para fazer, no final desse trabalho todo, que recupera a autoestima, fazer um ensaio fotográfico. Um ensaio fotográfico para si mesmo, ou até para parceria, né? Fazendo as pazes com esse corpo aqui após o tratamento do câncer. E isso pode ser aplicado para qualquer faixa etária, né? Você pode aplicar para o conhecimento pós-climático. Não é só a imagem, é você. Eu fiz um ensaio nu, gente, logo depois que eu lancei o livro. E ficou lindo, lindo, até hoje. Quando eu mexo nas fotos, eu me emociono, porque eu não conseguia me enxergar naquela foto. Tão sensual, né? Sensual, bonita, satisfeita com a minha bunda, com minha celulite, mas assim, feliz. Vocês lembram daquele calendário que teve? Eu levava muito para o pessoal da PUC, que foi um calendário inglês, teve até um filme. Quem tiver a oportunidade de assistir, as meninas do calendário, garotas do calendário, garotas, né? Que ele fez, que era uma cidadezinha provinciana, e elas fizeram um calendário, cada mês era uma mulher. E assim, umas fotos de super bom gosto. E acho que tem isso, né? Quer dizer, a gente está falando dessas oportunidades que a sexualidade pode trazer, né, para as pessoas, para as marcas, etc., para a educação, para os profissionais de saúde. Mas a gente precisa pensar na qualidade de vida como um todo, né? Acabou de sair uma pesquisa com 2.000 mulheres numa revista científica super de ponta em relação à sexualidade, que eles perguntaram às mulheres como estava a questão da sexualidade, da vida em relação à menopausa. E o que eles descobriram? Eles descobriram que as próprias mulheres, e aí a importância de ouvir as mulheres, né? Que as próprias mulheres disseram que a questão não era a menopausa, mas o estresse cotidiano da vida diária que fazia com que essas mulheres ficassem tão exaustas em ter que, né, segurar os pratinhos. Tanto no trabalho, porque está fazendo 50 anos, vai perder o emprego e não vai se reposicionar. Então, o mercado de trabalho suga as pessoas acima dessa idade. Porque ela sabe que ela está numa posição vulnerável, ainda mais sendo mulher, e a gente sabe que tem desigualdade salarial e tudo isso. As mulheres acabam tendo que cuidar dos filhos, principalmente aquelas que tiveram filhos mais tarde, como é o meu caso. Eu tenho um filho, eu tenho 54, vou fazer 55, tenho um filho de 13, está em plena adolescência, né? Cuidar dos pais mais velhos, e muitas vezes não tem o apoio nem social, é a vulnerabilidade programática que a gente tem, porque é sangue, né? A assistência à saúde ruim, principalmente para a população mais carente, não tem informação de qualidade, tiram o sangue dessa mulher. E como é que ela vai, gente, se preparar para ter desejo responsivo? Que é isso? Ela quer dormir, pelo amor de Deus, e pedir, pelo amor de Deus, para alguém olhar para as necessidades dela. Então, quando a gente fala de oportunidades, tem uma série na questão sexual específica, os lubrificantes, os creminhos, a coisa para a pele, os sex toys, etc., os hormônios, uma série de coisas. Mas tem uma outra série de questões de disponibilidade de saúde mental que vai por outras vias, que vai pela via do grupo de apoio, que vai pela via do lazer,
da cultura, que, sabe, do apoio ao trabalho, apoio. são outras vias que também têm que ser pensadas no mercado. As empresas fora são mais preparadas para diminuir jornada de trabalho, para instituir yoga para os funcionários, porque Exatamente. melhora a produtividade. Né? E tem empresas fora daqui já falando de saúde sexual, de saúde na pós-menopausa. Mas aqui tem pouco investimento dos empresários para melhorar e preparar essa mulher que já tem uma carga né, de conhecimento, já tem quilometragem, um profissional mais gabaritado, ela é descartada. Pois é, e a gente tá, gatos, a gente tá no momento mais divertido e interessante, porque você já tem experiência, já viveu uma porrada de coisas, estudou Já pra deixou a caramba, frescura cara, de lado. já deixou, então assim, como chefia feminina, por exemplo, funciona muito bem, como as chefias femininas são menos competitivas, muitas vezes, né? Quer dizer, então assim, é um olhar integral para essa mulher que tem uma importância fundamental, né, para as pessoas, de modo geral. E vocês falando de mercado, de produtos, eu questiono, será que quem vende, quem faz para a mulher, nas equipes, tem pessoas, Pois é, amiga. né? O test drive ou são as garotas que vão testar o tênis para você usar com vestidinho Chanel? É isso também, que é Não isso, é? né, que a gente fala, assim, quantas agências de publicidade, né, ou dentro das empresas, tem uma mulher madura dentro da equipe para falar sobre a sua realidade, né? Porque por mais que as mulheres jovens, e elas são combativas, feministas, são maravilhosas, essa geração de mulheres jovens, são incríveis, o diálogo é incrível, é bom demais, mas assim, por mais que haja esse esforço, né, a gente precisa escutar as mulheres maduras para entender as suas necessidades. Não dá para você fazer uma propaganda que traz o clichêzinho da vovó, gente. Sabe? Não é por aí. A sensualidade da mulher madura não é no clichê, não vai pro clichê. Tem uma coisa que é específica da gente, de quem está vivendo essa fase. Então é importante a gente acordar para isso, porque a sexualidade ela é muito mais ampla do que só a genitalidade, como a pesquisa mostra. Não é só fazer sexo ou não fazer sexo, frequência sexual. A gente já sabe por 1000 pesquisas de satisfação sexual ao redor do mundo, com várias pessoas de idades diferentes, homens, mulheres, de etnias diferentes, de orientação sexual diferente, de identidade de gênero diferente, que satisfação sexual não está correlacionada diretamente à frequência. E sim a intimidade que eu posso ter com a minha parceria para desenvolver o sexo da maneira que a gente gosta. Né? Para isso você precisa ter autoconhecimento, né? Mas, porque a gente não sabe dizer o que a gente quer. Mas para o autoconhecimento, você tem que atravessar uma montanha, porque a sociedade cobra. Então, é o que muita gente brinca, né? De repente a gente vira mãe menininha, a cara de menininho, o corpo de mãe, e você não se aceita, porque você não se enxerga naquilo. E o dia que você percebe que com a menininha e a mãe você pode ser feliz, tá ótimo. Você vai usar o seu biquíni em qualquer praia. Exatamente. Essa coisa da gente se libertar dos padrões é muito difícil, né? Dos padrões de beleza, porque as mulheres maduras elas não são vistas como um modelo de erotismo e sensualidade, são vistas as mulheres jovens, nós todas já fomos jovens, sabemos disso, né? Então a gente fica com isso enraizado, mas também tem uma coisa, eu sempre digo assim, tem uma coisa libertadora dessa fase, que assim, você tem que tomar uma decisão. Eu pelo menos já tomei a minha, né? Que é assim, se eu quiser ficar lutando pela juventude do meu corpo, esteticamente, eu vou sofrer o diabo. Que aí eu não vou comer mais nada que eu gosto. Vai ser um inferno na minha existência. Então você decide. Ou você vai ser escravo disso para tentar reverter esteticamente uma coisa que não vai reverter. Não tem jeito. Você pode fazer coisas para melhorar. Ou você fala, gente, uhul, vambora, vamos fazer o melhor, não é isso?
eu vou me aceitar, menopausa eu te odeio, mas eu vou cuidar de você, o que eu odeio, menopausa, mas ok, estamos cuidando dela, né? Acho que é um erro do projeto humano, erraram muito nesse projeto. Deus é menino, Deus Nossa Senhora, mas tudo bem, vou acolher também, porque também faz parte acolher, mas dizer que eu gosto, mentira, odeio a menopausa, mas tá ali, acolho, amiga, tá bom, e vou pra cá, entendeu? E vou assim, tipo, vai cair, já pelancou, já fiz, tá bom. É isso. É isso. Eu não vou ficar louca. O que eu gosto de fazer? Gente, eu não consigo ficar 4 horas por dia fazendo ginástica. Nem quero. Não, nem dá. Eu tenho 1000 coisas pra fazer, não dá. Então vai cair tudo, já tá caindo tudo, bunda, cabelo, tudo tá caindo. Mas esse processo de aceitação é tão libertador, né? Eu já passei pelo meu há algum tempo já, porque eu fui bailarina profissional lá atrás, então a minha vaidade já foi quebrada com 19 anos de idade, quando eu não pude dançar. Então você vai ter que ser o que vai dar pra ser. Então já tomei os pontapés lá atrás. E recentemente uma cliente virou pra mim e falou assim: Linda, eu tô amando os seus vídeos no Instagram, mas não dá pra você pôr um filtro? Aí eu fiquei olhando pra ela. Você tá brincando. Aí eu olhei pra ela e fiz assim: você tá incomodada zoando. com os meus pés de galinha? Aí ela fez: porque a senhora fica com cara de cansada, né? Meu Deus. Eu falei: então, mas é porque eu tô cansada, né? Amiga, Eu tô cansada. um dia. Não, isso E eu brinquei com ela, falei assim: quem tá sem filtro é você. Deixa eu me falar um negócio. Um dia minha mãe que é maravilhosa, sempre foi uma mulher muito autônoma, namoradeira, até dizer chega, ela falava assim, tinha uma época que ela falava assim, mas a minha mãe, né, também foi educada numa época em que, assim, precisava ir na feira, gente, pintada. Eu vou na feira, que eu saí da academia, vou na feira. Aí a pessoa fala assim, você é tão diferente na TV. Claro, né, amado? Acabei de sair da academia, né? Na TV tu bota um monte de coisa. Mas aí a minha mãe falava assim, minha filha, mas você tá tão cansada, minha filha está tão cansada. Não, ela falava assim, mas você tá com uma cara assim de cansada, não sei o que. Ela ficava falando, toda vez que me encontrar. Aí um dia eu falei assim, mãe, eu tô ficando velha, mãe. Quem tá entendendo? Não é que eu tô cansada. Eu tô ficando velha. Então eu já não tenho mais aquela cara, né? Não é que tudo bem, porque eu tô envelhecendo. Não vai ter essa cara sempre. Um espelhinho, mamãe. Né, mãe? Pelo amor de Deus, mas era aquele padrão. Era o padrão, toda pintada, sempre. Mas eu acho que a gente vai se encaixando por conta das questões culturais, né? Que elas são transitórias, e ainda bem que isso está abrindo. Mas a gente é de uma geração onde o padrão cultural de beleza é 50 anos você tá velha. Exatamente. Se você for lembrar da sua mãe, da sua tia com 50 anos... Eu não me sinto como a minha mãe já se sentia com 50. Exatamente. Né? A medicina evoluiu, a gente faz terapia para aceitar o que a gente sente e não sentir como mandam sentir, para perceber o mundo de acordo com os meus valores e não que disseram como eu tenho que perceber o mundo. Exatamente. Para eu começar a entender as minhas ideias e não pensar como manda eu pensar. Né? Então isso E adaptar, né? Tudo vai mudando, o seu corpo muda, você fica mais cansado, tem mais dor não sei aonde. Mas essa questão da propaganda de mudar os modelos, acho que ajuda não é, muito. Amiga? Porque você fica tentando se encaixar naquele estereótipo daquela pessoa que é jovem a vida inteira. E não tem como. Eu me sinto feliz com 52 anos. Eu não acho a menopausa tão ruim. Eu acho que ela me foi libertadora. Mas você tem que me perdoar, porque eu tô começando agora, então eu tô odiando. Daqui a pouco vai melhorar. Não, 2 anos. Porque você já tem 2 anos, eu tenho 2 meses. Estamos todas. Por aí vocês veem que nós estamos todas no mesmo barco. Eu acho que do ponto de vista médico tem uma especialidade que se juntou a nós, que é a da Juliana, a fisioterapia. Eu não vivo sem uma fisioterapeuta. Também. E a Ju tem um trabalho bonito, que também é um campo de trabalho, um campo para as marcas explorarem, de ginástica feminina, de dança erótica feminina, de massagem tântrica para as mulheres se descobrirem. A Ju tem um programa só de ginástica para mulheres maduras. É isso aí. E o trabalho que as fisioterapeutas especialistas em assoalho pélvico fazem não é só de fortalecimento do assoalho pélvico, é de autoconhecimento. Eu mesma, quando eu fiz esse trabalho na minha formação em sexualidade, eu falei, eu vou lá, não tenho queixa, mas eu quero entender como funciona. Eu falava, gente, esse músculo existe. É isso mesmo. Olha que sensação gostosa. Então, é também educacional. Eu não gosto do termo empoderamento, mas você se empodera, se apropria de como funciona esse isso maravilhoso. mesmo.
É isso mesmo, e encontrar prazer nas coisas. Um outro mercado que eu acho que é super pouco explorado são dos casais que eu tenho recebido muito no consultório, principalmente casais heterossexuais, onde o homem vai perdendo potência de ereção. Isso. E a mulher vai ficando com a vagina mais atrofiada, que perdeu a janela de oportunidade de usar terapia hormonal. Então é tão lindo esse trabalho quando a gente vem recriar o ato sexual. Aline, você sabe o que eu escutei outro dia? Um médico gineco falando que ele está estudando isso, mas eu esqueci o nome, que é justamente o envelhecimento do casal junto. Eu esqueci o nome, tem um nome agora para esse estudo, assim, justamente quando a mulher também está entrando, né, no climatério, menopausa, e os homens também estão começando a perder potência, assim, perder potência no sentido assim, já que esse pênis não é tão ereto o tempo todo, isso também assusta muitos homens, né? Até porque tem essa coisa do falo, a importância da genitalidade, mas tem também a questão do prazer masculino, que muitas vezes está ligado ali. Acho que não tem que ser uma exclusividade, a gente tem que ensinar os homens também a explorar outras partes do corpo e não ficar tão fixado na penetração, mas a penetração é para eles também uma questão de prazer. E aí, quando esse pênis não responde, pode ser muito angustiante. Então, olhar para esse casal junto é muito legal. É muito legal, eu adoro fazer esse trabalho com os casais. Eu faço muito isso com meu marido, você sabe? Essa coisa de a gente adaptar a nossa sexualidade para uma realidade, estava até conversando com a Beth isso, para uma realidade possível, né? Eu tenho 20 anos de casamento e a gente encontrou uma maneira de funcionar sexualmente muito legal, que acomoda um pouco o nosso cotidiano e a realidade de cada um, né? Assim, o horário que funciona para um, o horário que não funciona para o outro, esse momento de você ficar mais tempo no corpo, no abraço, no toque, porque às vezes a resposta demora um pouco mais a acontecer, às vezes não, vai depender, né? Porque às vezes os timings são diferentes, né? Não, e os casais, gente, é assim, né? Não, a gente hoje vai transar, hoje nós vamos transar, nós vamos sair no sábado, vai ter um casamento, né? Aí cria aquela expectativa, se arruma toda, não sei o quê, aí os caras, bebe, enche a cara, chega em casa e não transa. Ou então, vamos sair pra jantar também. Isso é muito comum os casais reclamarem pra mim. Não, porque a gente saiu pra jantar, pra fazer um negócio, aí come demais, vai pra casa, tomou vinho e dormiu. Então, assim, né, tem todo um jeito ali, tem uma brincadeira no sexo. O sexo, gente, é o parque de diversões da pessoa adulta. Eu adoro essa frase. Sabe? É o lugar da brincadeira, no sentido assim, de você tem que ser bem-humorado. Até a dor na coluna e a posição sexual tem que ser bem-humorada. Então tem uma coisa ali de você falar, nossa, agora a gente tem que ir adaptando e tudo bem essa adaptação, sabe? Mas é assim, de repente você não consegue mais transar, subir no amiga, lustre. Não dá mais, não dá. Mas sabe, tem um sofazinho, tem um cantinho da cama. A gente vai se ajeitando. Não é, amiga? Tem umas cadeiras boas pra gente, né? Se não dói. Taca lubrificante no negócio, vai feliz, né? Não? E faz radiofrequência ou laser terapia também. Hoje também a tecnologia ajuda bastante. Eu fico pensando antigamente. É por isso que as mulheres não gostavam de transar, gente, é óbvio, porque primeiro que não se sabia transar, né? Era tudo baseado na penetração. Os homens não conheciam o corpo das mulheres. Sexo era pra penetração. Isso, aí você imagina aquela mulher na menopausa. Só dor. Vem estrela na dor, ela não quer nunca mais transar, porque mas muitas mulheres dessa geração também faziam sexo para agradar o marido, né? Era Sim, mais uma tarefa não estupro aquilo. Não podia dizer não, tá certo? Agora, fala um pouquinho dessa laser terapia, porque eu acho que essa é uma informação que o pessoal mais velho não conhece. Ainda não conhece. Olha, laser terapia no consultório tem uma radiofrequência. Tem 3 tecnologias no mercado. Laser, a radiofrequência, ultrassom microfocado, tem uma cadeira também que você fica lá sentadinha, mais para incontinência urinária. Amiga, fiquei sabendo dessa cadeira. E assim, o laser tem 2 tecnologias no mercado, a radiofrequência outras 2, eu tenho uma delas que é a não ablativa, que ela aquece, é a única que não dói.
né? Então, o que ela faz? Ela melhora a lubrificação, ela melhora a elasticidade na região, aumenta colágeno Opa, essa e é boa. aumenta fibra elástica. Essa é boa. E a radiofrequência tem um estudo mais novo, um estudo ainda que não é randomizado, duplo cego, mas que mostra também aumento de nervos pequenininhos ali perto da região clitoridiana. Olha, Então, pode também melhorar os orgasmos, tem alguns olha relatos. só, hein? Olha, dica. E ele não tem contraindicação o uso dessas tecnologias, exceto a radiofrequência para quem tem marca-passo, mas é um detalhe. E independente dessa mulher poder ou não usar o hormônio sistêmico, por exemplo, mulher pós-câncer de mama, as mulheres que menopausam precocemente por conta de uma quimioterapia, né? Então, ajuda bastante a recuperar a confiança, a sensibilidade. Melhor Aline, você incontinência sabe se também. isso ainda se já tem. Eu acho que tem alguns lugares no SUS que oferecem. O Pérola Byton tem, o HC tem. Que oferecem, né? Esse Oferece. tratamento. Sim. Olha só, gente. Então também A aí para as professora mulheres vai dar. que não podem, que não têm, né, capacidade ali financeira de pagar no particular, Sim. buscar também esses recursos em alguns ambulatórios que lidam com sexualidade. Como tem né, muitas feminina. faculdades fazendo cursos, então às vezes eles chamam também os pacientes para fazer a aplicação. A Cetros, que é a pós que a gente lá dá aula, que você vem dar uma aula que é maravilhosa pra gente. A Cetros tem um grupo da professora Eliana que só faz laser. Olha lá. E tem, assim, o Isso. paciente não paga nada. Isso, a Elza Gai também eu acho que tem no Sim, HC. sim. É Esse bom, é o você, HC. é bom o pessoal saber, né, gente? Lógico. Unifesp, Pérola Byton, HC, Sim. que tem alguns ambulatórios de sexualidade feminina que oferecem esses tratamentos gratuitamente. E melhora a incontinência urinária também. Ai, amiga, O isso é Pérola tem um maravilhoso. estudo, inclusive, para mulheres que tiveram câncer de reto, que tiveram algum tumor na região pélvica ali e precisa de radioterapia que faz endurecer e perder elasticidade local. A radiofrequência tem Olha mostrado só. um retorno à Ó. elasticidade. E fica bonitinho. Fica bonitinho. Eu tenho uma amiga Adorei, fica que bonitinho. fez, ela ótimo. falou, gente, eu tô bonitinha. Sabe o que é E interessante? não é o Antes de máximo? comprar o aparelho, eu cheguei para representante e falei assim, olha, eu conheço o jeito que são os trabalhos científicos e eu quero testar o aparelho primeiro. E aí eu convoquei 20 amigas. Os maridos das amigas ligaram depois, a amiga compra assim a varinha mágica. Olha lá, tá vendo? Ficou fantástico, Tá fica mais vendo? bonita e mais E tem uma funcional. coisa, a gente não pode ter vergonha, né? Eu acho que as mulheres por muito tempo, e acho que é muito recente falar sobre menopausa, porque era um tabu enorme, Sim, né? Quer dizer, sim. nossa, se eu falar que eu tô na menopausa, acabou. Ninguém me reconhece mais como uma mulher erotizada e sensual, porque, né, eu tô entrando no envelhecimento, então falar sobre isso é maravilhoso, porque a gente pode contar para as pessoas, né, principalmente as necessidades nas questões dos sintomas, etc., para saber ter informação e conhecimento para que você possa buscar recursos para melhorar. E falar sobre isso, a gente não tem que ter vergonha nenhuma. Eu agora acabei de fazer, eu fiz 2 propagandas, uma para KY Eu Gel, vi, ficou lindo. Eu vi. que é a marca KY, que agora está lançando também um hidratante vaginal, né? E aí KY, lubrificante secura a mulher. Ah, gente, tava eu linda ali, ó, maravilhosa, né? Fiz uma para lingerie também, que também começou a olhar para as mulheres mais maduras como peças publicitárias, né, com uma pessoa que pode estar ali vestindo um body lindo. Então, a gente não tem que ter vergonha de falar sobre a nossa fase da vida, porque cada fase é cada fase tem suas coisas boas e ruins, e, né, os seus desafios. E a maturidade ela é maravilhosa, porque a gente fica muito mais segura, a gente tem muito mais conhecimento, a gente já sabe o que quer, né? Você tem preguiça de umas coisas e fala, isso aqui não, pelo amor de Deus, não vou passar por isso, pra quê? Quando você tem 30 anos, você acha que você tem que passar por tudo. Quando eu fiz 40 anos, um grande amigo meu me ligou e falou, oi tia, tudo bem? Quarentão, né? Já entrou na idade de fazer mamografia anual. Eu falei, olha que filha da mãe, daqui a 13 Filha dias da é o mãe. aniversário dele. Aí eu liguei e falei, agora é sua vez de fazer exame de próstata. Brinquei com ele. Mas ele falou assim pra mim, não, na verdade, meu recado pra você, amoroso como amigo, é falar assim, você já tá vendo o cabo da Boa Esperança pelo retrovisor.
né? A gente que trabalha estressado, talvez chegue aos 80, ele brincou comigo. Então aproveita a segunda metade da sua vida o máximo que você puder. E eu peguei isso pra mim lá com 40 anos. Eu acho que por isso que eu não tive dificuldade na menopausa. A hora que eu entrei na menopausa, eu falei, agora chega a frescura total. Eu vou curtir a vida, eu vou fazer o que faz sentido pra mim, vou atrás dos meus projetos de vida, projetos pessoais, profissionais. Então, se a gente consegue buscar informação de qualidade, tratamento de qualidade, porque a gente perde mesmo energia nessa idade, mas dá para recuperar independente de ser terapia hormonal ou alguma outra terapia. Trabalha menos, gente, dorme mais, tá tudo bem também. Eu acho que a gente vai atrás do que faz sentido pra gente. Não dá pra ficar abraçando o mundo, não. E outra, é agora ou Isso é a já. bacana da maturidade. Não é, se você vai abraçar o mundo, pelo amor de Jesus Cristo, não. É agora ou já. Não, é aquilo, Tá que certo? aquilo é bom, aquilo não é bom. Isso Aquilo aí é é chato, não quero. Este sim, este bota não. energia aqui, não Isso bota aí. aqui. É Quer isso dizer, aí. eu acho que ir lidando com essa onda mesmo da vida, né? Porque a vida é assim, gente, ninguém tem controle de nada, não. A pandemia veio para mostrar isso, né? De um dia você tá saindo livre e feliz, no dia seguinte você tá enfiada em casa, Em casa. não é? Com medo de morrer na esquina. Então, assim, De não moletom. tem controle. Então, É eu sempre isso digo aí. para meus pacientes, falo assim, olha só, diante dos desafios da vida, a gente tem que lidar com aquilo que a gente pode. É uma questão de você se colocar no mundo. Escolher as batalhas. Você escolhe as batalhas que você vai viver e o jeito de viver. Isso tem muito a ver com a espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, não estou falando de religião. Eu estou falando assim, o que eu estou fazendo nesse mundo e que tipo de ser humano eu quero ser. Porque eu também falo para meus pacientes, amiga, é o seguinte, tu quer ser um pé de couve ou quer ser um ser humano e se desenvolver? Porque se quer ser pé de couve, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre, meu filho, vai continuar sendo um pé de couve. Então, bora se desenvolver. Então, quando você tem percepção clara da pessoa que você quer ser no mundo, na relação com os outros, e isso é a espiritualidade, você vai escolher esse aqui. Você vai falar, essa aqui, ó, esse caminho aqui, as pessoas que eu gosto, as pessoas que me fazem bem, eu quero ser assim para os outros, eu vou buscar isso aqui para o meu prazer, eu vou ter que combater isso aqui, então eu vou procurar uma terapia para resolver esse troço. Gente, é isso. Isso me lembra uma frase do meu Não? orientador do mestrado, Mas eu quero na continuar mastologia, que eu estava fazendo doutorado e estava triste fazendo doutorado, eu queria ter o segundo filho. Eu falava, gente, e eu sempre fui performática, aluna CDF, né? Então esse professor olhou um dia pra mim, graças a Deus ele era espiritualizado, ele falou assim, Lindinha, você perdeu o brilho no olhar. Eu falei, é porque eu me sinto estudando na ponta da cabeça do alfinete de algo que eu nem vou trabalhar. Aí ele disse assim, quando você morrer, você tem que responder uma pergunta só. Você fez na vida o que você achava que você deveria fazer ou você fez na vida o que os outros esperavam e achavam que você Exatamente. deveria fazer, né? E a vida não é essa coisa só feliz e boa, não. Tem momentos que são muito desafiadores, inclusive na maturidade. Os pais mais velhos, né? A doença. Filhos criados. Isso volta para a história do tabu, né? Será que eu tô fazendo o que se espera de mim? Né? Exatamente. Seu filho que cuida de pai, seu filho que... Né? Mas chega num ponto que eu concordo com vocês duas. O que vale? Né? E não é só na vida, só o que vale para o meu corpo. Eu vou ficar me pesando para 1 quilo a menos, 10 centímetros a menos, ou eu vou viver com esse corpo e gozar a vida? Não é? A vida. Exatamente, gozar a vida, né? Então, eu acho que isso faz de nós e da nossa geração, nós estamos chutando a porta. Total. Então, nós estamos dando a cara para bater, nós estamos chamando vocês todos que estão aí, todos, todas e todos, porque é exatamente isso. Nós, sabe, eu tô com quase 70, aliás, e me perguntaram se eu ia fazer uma festa de 70.
Eu falei que não, que eu vou fazer uma festa de 69, Opa, que é mais gostei. interessante. Mas é demais essa mulher. Mas é muito. Agora, voltando para a questão da sexualidade, só quem está nos acompanhando, porque assim, gente, a gente já está aqui conversando e está tão gostoso. Então, acho que tem uma coisa assim. Olha que rico que é o tema da sexualidade. Sim. Eu sempre digo que a sexualidade, ela atravessa tantas dimensões da vida humana, que ela vai desde a identidade do sujeito, até a sua autoimagem, até o seu afeto, até a espiritualidade. A sexualidade, né, não é tudo no sentido do sexo, entendam bem, porque tem muita gente que não faz sexo e está bem. Mas a sexualidade é uma energia, né? Ela tem a se colocar no mundo. Então veja quantas coisas a gente já conversou que não tem relação direta com o genital, mas tem autoestima, afeto, saúde, respeito, global, consentimento, trabalho, filho, então assim, qualquer tema você fala de sexualidade, até economia e política você fala de sexualidade, né? Então quando a gente pensa em oportunidades de trabalho, de mercado, olha a quantidade, né, de questões ou de produtos ou de coisas que podem ser desenvolvidos, né, e podem usar as pessoas na maturidade, não só as mulheres, como essas pessoas que vão falar sobre esse tema. Né? Eu concordo, falta investimento no conhecimento, na divulgação do conhecimento. E tem coisas maravilhosas, você vê a própria Beth, né, aqui da Mais, eles fizeram um levantamento através de uma agência de publicidade. Gente, encontraram um bracelete bárbaro que mede a temperatura do corpo e resfria para mulher que tem fogacho. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso. Imagina, um mico bracelete maravilhoso. É uma das coisas que mais atrapalha a qualidade de vida nessa fase, porque rouba um pilar de saúde importante, que é o sono. Menina do céu. A gente já começa a acordar no meio da madrugada 5, 6 vezes. Você já acorda cansado. Horrível. Aquela queimatura. Menina do céu. Olha, ainda bem que eu tenho ar-condicionado em casa. Nós vamos fazer uma última rodada. Vamos. Em uma frase, o que é que você diria para todas as mulheres que estão lá? Procurem informação. Informação com pessoas que tenham habilitação para acolher as suas dúvidas e acolher você em ressignificar os seus preconceitos, para que você possa usufruir sua vida plenamente. Você que é investidor, você que quer trabalhar com isso, olha a oportunidade de mercado em várias áreas, na educacional, em repensar os modelos que são usados para lançar produto nos mercados, porque não dá para mais colocar a menina de 20 anos para lançar produto para mulheres maduras. A parte, inclusive, laboral, de instituir na tua empresa autoconhecimento, uma aula de dança. No Japão, eles dançam antes de começar a trabalhar. Olha lá, que maravilhoso. Né? Tem aula de yoga ou de dança antes de trabalhar. As pessoas trabalham felizes, produzem muito mais, né? Existem também os lugares e os eventos onde dá para dançar com profissionais, né? Onde você vai lá curtir a sua saúde mental. Então, procurem a informação que tem muita coisa aí para o crescimento. Ana, passo para você. Olha só, eu vou usar a frase que tem no meu Instagram, que é: sem tesão não há salvação. Ai, maravilhoso. Perfeito. Quando eu falo de tesão, eu estou falando não só do tesão sexual, eu estou falando do tesão na vida. Então, quando a gente pensa em oportunidades, gente, tesão na vida está em tudo, né? É no ser desejante, é no projeto, é estar vivo, desejar coisas. E a gente deseja 1000 coisas. A gente deseja viajar, a gente deseja amizade, a gente deseja apoio, a gente deseja produto. Então, deseja ser olhado. A gente deseja ser olhado. E a minha é aquela: você só fica velho quando deixa de fazer escolhas. É isso aí. Vamos continuar fazendo escolha. E ó, eu não falei no início, mas domingo, na Unibis, nós teremos uma marca de óculos, a Mitani. Vocês vão adorar. Então, o evento lá vai ferver, não é, Gil?
Olha lá, a Juliana já está aqui. Já pra tá mandar a chegando. gente Já tô ficar pressionando, quieta. né? Ó, tá Pode acabando. vir, Posso vir. chegar? Pode vir, seja bem-vinda. Vocês sabem que tá tão lindo vocês lá na tela, tá tudo colorido. Ai, Tá que igual a ótimo, energia de que bom. vocês. Sexualidade tá é lindo. vida. Sexualidade é vida. Vocês nem combinaram, mas vocês trouxeram cor aqui. É legal, né? Porque pegou aqui, ó, um azul daqui com emendou, um negócio verde aqui. Demais. Vocês não demais. acharam, pessoal? Quem tá no chat, fala pra nós. Olha quanta cor linda aqui. Tá demais isso, muito bom. Vocês querem dar mais algum recado ou posso? Pode encerrar. Pode eu Posso acho. encerrar? Já tá Posso? pelos cotovelos. Elas falaram bastante, mas foi demais, né, gente? Eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eu estava lá atrás nos bastidores e todo mundo participando muito no chat, porque foi muita informação rica, né? Agora no final vocês estavam falando do tesão, da informação, do desejo, e é isso que a gente precisa, né? Então acho que essa mesa, ela conseguiu trazer o que a gente queria, né? Mostrar quão amplo é esse tema da sexualidade. Não é estritamente o ato sexual, é muito mais, é energia, é vida, é conexão. E elas conseguiram trazer isso lindamente. Então, eu só tenho a agradecer a Aline, Ana e Isabel por terem proporcionado. Olha que time que a gente juntou aqui, gente. É um privilégio, né? Conseguir essas 3 mulheres maravilhosas aqui, batendo esse papo gostoso, aberto, levando tanta informação para vocês. Então, queria encerrar essa mesa. Lembrar que vocês precisam se inscrever no canal Universo Mais Festival, clicar naquele sininho, que daí sempre que tem novidade vocês vão receber quando clica no sininho, curtir, né? Olha, essa mulherada merece muita curtida. Espalhem para as amigas precisam ouvir isso, muitas mulheres precisam ouvir essa informação de qualidade. A gente não acabou hoje ainda, temos mais informação, então a gente vai acabar essa mesa, mas vocês fiquem aí que a gente vai voltar com a próxima mesa, que a gente vai falar sobre saúde mental, emoções e o cérebro, quando a gente fica madura. Segura um pouquinho, vai passar agora um vídeo para vocês assistirem um pouquinho do nosso Universo Mais Festival, entenderem o que é o Universo Mais Festival, e a gente volta rapidinho. Espero vocês daqui a pouco. O primeiro festival que conspira a favor da mulher madura. Que tal conversar, refletir e descobrir novos caminhos para o autoconhecimento? Afinal, estamos em constante transformação e a maturidade pode ser uma fase rica em oportunidades e descobertas. E a menopausa é um dos principais temas do Universo Mais Festival. Queremos levar conhecimento e informação sobre essa fase transformadora da vida da mulher, que envolve mudanças emocionais, físicas, mentais e relacionais. Em um evento inovador como esse, não poderíamos deixar de debater a esfera sexualidade. Todas estão convidadas a falar de uma forma leve, aberta e prazerosa sobre esse tema. Pertencer a uma comunidade é interagir com segurança, encarar nossas vulnerabilidades e explorar o universo como protagonistas. O primeiro festival que conspira a favor da mulher madura. Olá! Já arrumamos tudo aqui, estamos de volta. Foi rapidinho. Espero que vocês tenham ficado esperando aí, porque vale muito a pena tudo que vocês vão ouvir agora, nessa segunda parte do nosso terceiro dia do Universo Mais Festival. Tivemos uma mesa quente, poderosa, antes dessa que teremos agora. E nesse segundo momento, nós vamos falar de saúde mental, do cérebro e das emoções no processo de envelhecimento, na maturidade. Para falar desse tema super interessante com a gente, eu quero convidar primeiro
uma mulher muito interessante, muito criativa, que tem uma experiência de vida incrível para compartilhar com vocês e que vai ser a moderadora desse papo. Eu chamo aqui nessa noite a Rosângela Marcondes, que é influenciadora digital madura. Acertei, Rosângela? Acertou. Eu gosto de dizer que eu sou inspiradora digital, que eu acho menos invasivo, né, gente? Porque influenciadora é um pouco pesado demais. Eu gosto mais também. De inspiradora, quem sabe? E a Rosângela é isso mesmo, ela inspira tantas mulheres, né? Ela tem o dom de agregar, de criar comunidades. Foi um pouco do que a gente falou, foi falado na palestra anterior, da questão dos grupos, das mulheres se fortalecerem, e acho que você traz muito disso, né, Rosângela? É uma tentativa, todo dia, tentando descobrir uma forma de ser essa presença. E graças a Deus que temos convites assim, né? Porque é muito rico para uma 60 a mais ter um espaço de voz, ter a nossa vez nesse mercado tão gigante que tão pouco é prestigiado, visto, entendido. Então eu estou sempre em busca de mostrar quem somos, do que gostamos, como vivemos, e isso é valioso para a gente. Obrigada pelo convite. Muito valioso. Um prazer imenso estar aqui hoje. Nós é que agradecemos a sua presença. Que honra fazer parte desse momento histórico. Eu costumo dizer que esses festivais, eles têm esse poder de trazer luz para esse grande mercado prateado, qualquer que seja, né? Aqui existe muito dinheiro, existe muita potência, competência, então cada vez que a gente tem essa oportunidade, eu agradeço e me sinto muito honrada. Obrigada. A gente que agradece a sua presença aqui, é uma honra para nós. E eu vou deixar a Rosângela comandando isso daqui. Ela trouxe já o tablet dela, né? Ela estava preocupada, mas eu falei que vai dar tudo certo, porque ela tá... Gente, olha essa mulher, que linda com essa cor. Você tá fantástica, você vai arrasar. E eu vou te deixar aqui para chamar o nosso convidado, pode ser? Tem um convidado que tá lá no Rio de Janeiro, né, Rosângela? O Lucas é uma paixão antiga. O Lucas já sabe que eu sou uma tiete desse menino incrível que eu conheci num festival. Por isso a grandeza dos festivais, que dão essa visibilidade, que traz à luz essas pessoas tão incríveis. E Lucas aparece no palco, em cima de um caixote, e aquilo foi bombástico assim na minha cabeça, né? Uma potência, uma competência incrível, um homem iluminado, sentado naquele caixote, naquele palco imenso, trazendo todo o conhecimento que a gente adora ouvir. Tudo bem, Lucas? Prazer imenso estar com você. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui no Universo e é um barato, né? Ver o quanto que a gente se reconhecer. Rosângela, obrigado pelos elogios. Eu fico muito feliz de estar aqui e de ver, sabe? O que me encanta é de ver quando a gente se reconhece num grupo, quando a gente se reconhece com essa sensação de... E eu acho que o Universo, ele está trazendo isso para a gente, o festival está trazendo isso para a gente, essa sensação de pertencimento. E a partir dessa sensação de pertencimento, a gente vê que outras pessoas estão passando por situações parecidas com a gente e acham soluções e caminhos para lidar com aquilo ali. Eu acho isso muito empoderador, muito empoderador. Está aqui. Meu nome é Lucas, eu sou médico. Minha atuação hoje em dia, ela é principalmente na área de saúde mental e de psicoterapia. Trabalho também com pesquisa dentro de uma universidade aqui no Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu estou aqui para falar os efeitos da menopausa e da pós-menopausa no cérebro da mulher. E, principalmente, o que fazer para empoderar você
estou usando essa palavra de novo, eu gosto dessa palavra, empoderar você a ter uma vida com mais vitalidade física e vitalidade emocional. Reconhecer o que acontece no nosso cérebro, né? No cérebro da mulher na menopausa, reconhecer isso é uma forma de poder se empoderar para ter uma vida com mais vitalidade. E Rosângela é uma personificação disso. Eu vi na mesa anterior uma frase muito boa que é do envelhecer bem, de se manter jovem a maior quantidade de tempo possível, né? E eu falo aqui de espírito de juventude, que a gente quer, né? A gente gosta muito, é a nossa capacidade de fazer escolhas. E o que a gente vai falar aqui é muito sobre essas escolhas. Escolhas que empoderem e escolhas que te deem vitalidade. Mas, bom, queria saber se a Rosângela está me ouvindo, como é que está o meu áudio, minha imagem aí, para eu saber. Ah, Rosângela, que bom. Que bom. Eu te ouço. Adoro esses perrengues, porque nesses perrengues a gente cresce, a gente entende que a vida tem esse ritmo, onde as coisas acontecem e a gente segue. E a gente não quer perder a oportunidade de ouvi-lo. E aí a gente pensou numa primeira pergunta. Ótimo. O que acontece com o nosso cérebro na menopausa ainda é desconhecido pela comunidade médico-cientista? Ou as informações não chegam de forma clara na nossa comunidade? Rosângela, não chegam de forma clara, né? Eu acho que não chegam de forma clara, e esse conhecimento que eu vim compartilhar aqui, eu acho que ele é muito importante. O cérebro da mulher, quando a gente olha numa tomografia, sabe aqueles exames de tomografia e tal, que a gente faz do cérebro, né? Quando a gente olha um cérebro de um homem e de uma mulher, a gente não consegue dizer, isso aqui é um cérebro de um homem, isso aqui é de uma mulher, eles são muito parecidos na hora que a gente vê a imagem da tomografia. Porém, funcionalmente, eles são diferentes. E sabe por que eles são diferentes? Muito por conta do banho hormonal que cada um recebe. O homem tem um banho hormonal, principalmente da testosterona, né? É o hormônio que circula mais no corpo do homem. E da mulher é o estrogênio. Tá? E aí o que acontece aqui dessa diferença? A gente vai ter que comparar um pouco homens e mulheres, né? Para ver o cérebro da mulher e o cérebro do homem. A testosterona, ele é um hormônio mais ligado à coisa da caça, por exemplo. Vamos dizer que a gente estivesse lá na pré-história, no tempo das cavernas. Então, o homem com testosterona, ele é mais impulsivo e ele vai tentar caçar para trazer o alimento para casa. Estou falando lá dos tempos remotos, lá no tempo das cavernas. E a mulher, em linhas gerais, né, evolutivamente, ela estava mais para cuidar da prole, né, cuidar dos filhos, dos netos, e está mais... ela tem um cérebro mais compreensivo, mais acolhedor e mais cuidadoso, de cuidar, no sentido de cuidar. Tá? Então, são esses dois cérebros. Mas aí vem o seguinte, menopausa. Então, eu estou falando de diferenças básicas, mas é menopausa. O que acontece na menopausa? A menopausa, na mulher, a taxa de hormônio do estrogênio, ela cai, Rosângela, de repente.
Então, por volta dos 45 anos, alguma coisa já vai começar a acontecer hormonalmente, e mais ou menos ali nos 50 anos, há uma queda do estrogênio mais abrupta. No homem, essa queda do hormônio masculino, que é a testosterona, ela não é uma queda abrupta que acontece ali por volta dos 50 anos. Ela é uma queda mais lenta, que vai acontecer lá mais depois dos 70 anos. Então, há uma diferença. E essa diferença faz com que na menopausa haja uma diferença mais sintomática. A mulher sente mais a menopausa. E quando a gente fala de... Eu vou falando aqui, tá, Rosângela? Se você quiser, você me interrompe. Mas o que acontece? O cérebro ele não está isolado do resto do organismo. O cérebro influencia nos ovários da mulher. E os ovários, produzindo estrogênio, influenciam no cérebro. O estrogênio, ele age no cérebro da mulher e ele é um grande... Como é que eu posso dizer, Rosângela? O estrogênio, ele é um sinalizador para o cérebro produzir energia. E, de repente, quando esse estrogênio cai, e a gente vai ver os estudos de tomografia, a energia nessa fase de transição da menopausa, tá? Que é ali por volta dos 50 anos. É uma transição. E algumas mulheres, não todas, mas muitas mulheres, vão ter o efeito dessa queda de estrogênio e dessa queda de energia cerebral. Quando eu falo queda de energia cerebral, eu vou falar aqui em sintomas, tá? A queda de energia cerebral, por exemplo, na região do hipotálamo, que regula a temperatura do corpo, né? A regulação da temperatura do corpo vem aqui do cérebro. Então, a região do hipotálamo, não precisa se ligar no nome exatamente, mas a região do hipotálamo aqui, quando sofre essa queda de energia por causa do estrogênio, isso vai fazer com que o corpo passe a regular de maneira estranha a temperatura. Daí vem os fogachos, os calores. Então, você percebe que o estrogênio está atuando no cérebro e o cérebro é que está regulando a temperatura corporal. Então, só para dar um exemplo básico, mas eu vou falar mais coisa que acontece no cérebro exatamente para a gente poder se empoderar dessa informação e que as mulheres consigam driblar essa fase de transição que é a fase da menopausa. Você ia fazer um comentário, Rosângela, me fala. Porque a minha segunda pergunta tem muito a ver com isso. No passado, e não tão distante, pelo total desconhecimento sobre os sintomas da menopausa e os efeitos das alterações hormonais, as pessoas e os médicos associavam os sintomas, esquecimentos, apagões, esses fogaços, com insanidade mental. Doutor, eu tinha uma tia e chamavam ela de velha louca. Olha só o que o desconhecimento faz com as criaturas Sim. queridas da gente, que de repente ganham a fama de velha louca porque tem alterações. Conta mais um pouquinho dessa velha louca. Exatamente. Então, assim, agora com os estudos da neurociência, a gente está descobrindo que não tem essa de velha louca, né? Não tem essa de insanidade. O que está acontecendo, então, baixou o estrogênio, o neurônio passa a trabalhar com menos energia e caprichosamente em algumas áreas do cérebro. Então, o hipotálamo, regulador da temperatura, desequilíbrio de temperatura, os calores, suores noturnos, né? Muito por conta dessa desregulação de temperatura. Outra área que vai ser influenciada ali no feminino, né? É o tronco cerebral. Tronco cerebral, não interessa não, mas o tronco cerebral tem uma área lá no tronco cerebral. Sabe o que essa área, uma área é responsável?
pelo sono e a vigília. A vigília está acordado de dia e dormindo de noite. Se você baixa o estrogênio naquela área e aquela área passa a funcionar de maneira diferente ali na menopausa, há alteração do sono. Então, muitas mulheres podem ficar mais sonolentas e desenergizadas de dia e com insônia de noite. Não é frescura. Não é frescura. Vou dizer uma outra área aqui, uma área no nosso cérebro que se chama amígdala. Outro nome aqui estranho. Mais uma área no nosso cérebro que tem uma desregulação ali por conta do estrogênio. E essa área, Rosângela, ela é o centro de alarme no nosso cérebro. A gente evoluiu com essa área, então ela detecta perigos. É muito comum mulheres nessa faixa etária desenvolverem sintomas de ansiedade, de preocupação excessiva. Ou, num outro polo, até mesmo de depressão, de perder a vontade, o interesse, o prazer de fazer as coisas, sentimentos de culpa, chateação. Então, essa diferença desse banho hormonal do estrogênio vai se manifestar com uma tendência das mulheres desenvolverem mais essas questões emocionais, como depressão e ansiedade, do que comparativamente do que os homens. Os homens desenvolvem outros tipos de doença, né? de desequilíbrios, vamos dizer assim, corporais, emocionais. E aí, isso tudo que a gente está falando, né, essa baixa de energia no cérebro, nesse momento de transição na menopausa, isso a gente sabe por estudos, que não vai alterar a performance intelectual da mulher comparado com o homem. Não, fica igualzinho. Mas o cérebro pode ficar mais cansado. Mais cansado. A mulher pode ficar mais cansada. E tem até alguns sintomas que algumas mulheres descrevem, que é como se fosse um aparecimento mais fácil de um certo tipo de nevoeiro mental. Como se fosse uma neblina. Às vezes, um certo cansaço ou uma tendência maior por uma exaustão cerebral. Então, é importante saber que isso pode acontecer por causa dessa transição hormonal. Então, respondendo sua pergunta, a sua tia, ela não era uma velha louca, né? Ela tinha ali uma alteração hormonal que poderia facilitar sofrimentos emocionais, dificuldades de sono, calores. E aí eu repito de novo isso, Rosângela, porque saber com o que a gente está lidando ali, a mulher está lidando, pode ajudar ela a ter, inclusive, mais, olha a palavra que eu vou falar aqui, ó, mais autocompaixão. Que quer dizer o quê? Saber, né, que, caramba, da mesma forma que um joelho pode doer, que um estômago pode ficar com uma azia, uma queimação, na menopausa existe essa tendência na mulher mesmo de mudanças emocionais que podem acontecer ali. Ai, que formidável! O conhecimento liberta, leva a gente para esse lugar que você se sente mais preparada para cuidar das filhas, dos amigos, das pessoas que estão próximos de nós, passando por... do maridão. Você falou 70, o meu já está chegando. Então vamos pensar que precisa esse olhar mais amoroso, mais gentil, para que as pessoas façam essa passagem com mais conforto, Gentil. né? Gentil. É a palavra. Agora, uma coisa é certa. Agora a gente vai entrar num lugar que eu gosto muito. Porque eu falo que o meu cabelo tá todo podrinho.
menopausa altera tudo na gente. Unha, cabelo, pele. Como sabemos que nosso cérebro é nosso comando central? Tem algo que a gente possa fazer como prevenção? Tipo, um hobby, alimentação, exercício, hábitos saudáveis. Isso beneficia? Isso nos ajuda? Esse estilo de vida que você fala tão grandemente sobre isso, isso tem um valor na nossa menopausa? Olha que eu trouxe a cola. Uhum. Eu estou adorando, Rosângela, você de entrevistadora. Eu sei do seu talento de inspiradora digital, não é assim? Adorei esse teu nome, né? De inspiradora digital. E você tá me ajudando muito aqui a pensar com as suas perguntas. Eu vou trazer o nome de uma neurocientista que eu adoro, que ela pesquisa exatamente essa tua pergunta. Ela é uma pesquisadora, o nome dela é Lisa Mosconi. Ela é uma professora, pesquisadora de uma universidade americana chamada Weill Cornell, em Nova York. E ela pesquisa, olha como é que é interessante, né? Ela tem ela tem a avó e as tias-avós dela que desenvolveram Alzheimer. E aí ela foi tentar entender, né, e queria se precaver para não desenvolver o Alzheimer ou para ter uma mente com vitalidade, com conexão com a vida, com as pessoas, com novos projetos. Né? Ela falou, puxa, o que eu posso fazer? E aí ela foi estudar a coisa da mulher e da doença de Alzheimer e a coisa da mulher e da saúde mental. Mas o que ela faz, né? Nas pesquisas dela? Ela descobriu que essa fase de transição da menopausa, ela é uma fase em que há um convite, por conta da função que a mulher tem diferente do homem, dessa queda abrupta do estrogênio, e que algumas mulheres sentem mais, não são todas que sentem, né? Mas é um convite para a mulher, sabendo disso, em primeiro lugar, se consultar com um profissional de saúde para ver os benefícios de uma possível reposição hormonal, se assim ela quiser e se assim ela puder, né? E que podem caminhar em paralelo, ou não necessariamente, pode ser sem a reposição hormonal, com medicamentos de estilo de vida. Ela não usa essa palavra, Rosângela, você sabe que eu gosto de usar essa palavra, né? Medicamentos de estilo de vida. Que eles são poderosos para reverter o aparecimento, inclusive, desses desequilíbrios emocionais ligados à menopausa. Esses medicamentos de estilo de vida, eles são capazes de desacelerar, frear um processo que pode começar na pós-menopausa, que é de uma... sem querer entrar aqui muito na parte médica, assim, pesada do assunto, mas de evitar, olha o que eu vou falar aqui, um certo envelhecimento cerebral. Isso vale para o homem e vale para a mulher muito nessa fase de transição da menopausa. Esses medicamentos de estilo de vida, que eu vou falar aqui. Eles conseguem atuar no nível do neurônio para evitar essa baixa de energia neuronal e para evitar o acúmulo de substâncias que podem ser, eu vou botar aqui entre aspas, tóxicas
para o cérebro, que é aquele cérebro mais inflamado. A gente quer desinflamar o cérebro, vamos dizer assim. Então, são 4 medicamentos de estilo de vida que eu vou colocar aqui, que a Lisa Mosconi, essa professora dessa universidade americana, neurocientista, ela, nas pesquisas dela, ela viu que esses 4 medicamentos ajudavam e muito as pessoas a reverter esse processo de desenergização cerebral, que acontece ali nessa fase da menopausa. Então, quais são esses 4 medicamentos? Uma alimentação anti-inflamatória, eu vou falar para você o que é. Rosângela já sabe, né, Rosângela? O movimento do corpo, e quando tem o movimento do corpo aqui, eu vou te falar que tem o movimento do corpo e tem o repouso do corpo aqui. Estamos falando de sono. O terceiro aqui é o gerenciamento do estresse. O estresse, quando o estresse ele libera cortisol, Rosângela, mais um hormônio, ele libera cortisol. Você sabe quando o cortisol sobe, sabe quem é que desce? O estrogênio. Então, a gente, gerenciando o estresse, a gente diminui esse cortisol que fica alto no estresse crônico. E o quarto, que é o cultivo das conexões. Quando eu falo cultivo de conexões, é Rosângela em pessoa, que é essa sua capacidade de se conectar com as pessoas, e o seu Instagram permite isso, né? E de se conectar com projetos, com aprendizado, né? Aprendizado de uma coisa nova, reconexão com uma coisa antiga que você adorava, se reconectar com os parentes, novos amigos, né? É o cultivo desses laços afetivos. Então, eu vou repetir aqui. Uma alimentação anti-inflamatória, o movimento do corpo durante o dia e o repouso à noite, que é o sono, o gerenciamento do estresse, que a gente pode entrar neles aqui, e, por último, o cultivo dessas reconexões, dos laços afetivos. A Lisa Mosconi e eu, nos estudos aí da medicina do estilo de vida, desses medicamentos do estilo de vida, a gente descobre que eles são capazes de abrandar esse efeito da menopausa, que às vezes é muito penoso para as mulheres e que podem trazer sofrimentos físicos e sofrimentos emocionais. Então, esses medicamentos de estilo de vida, que são naturais, eles podem atuar aí para abrandar ou até mesmo reverter essa condição de sofrimento físico e emocional. Eu vou de novo usar a palavra gentil, porque esses quatro medicamentos dependem exclusivamente de nós. Vamos chamar que é barato, né? Assim, se você pensar que tá para todo mundo, então eu acho que é gentil por isso, porque pode todo mundo, tendo esse conhecimento, aproveitar disso que é para você, só depende de você. E eu gosto da palavra movimento, porque eu tenho dificuldade com a academia, com aquelas coisas todas. Então, quando fala movimento, vem a gentileza. Você faz o que te faz mais feliz. Importa que você cumpra esse movimentar-se. A comida honesta, legítima, que você pode fazer na sua casa. Aí eu tinha dúvida se o controle do estresse seria fácil. Aí eu pensei, se eu me movimento, durmo direitinho, como direitinho, faço amigo, eu acho que o controle do estresse acontece naturalmente. O senhor concorda? É isso. Muito, muito.
É, é, é o feijão com arroz, né? A gente está falando aqui de comida honesta, né? Então, o feijão com arroz, ele é muito bem-vindo, por exemplo, para reverter esses efeitos da menopausa. Porque o feijão, eu vou falar de feijão com arroz de outro jeito aqui daqui a pouco, mas o feijão, ele tem propriedades antioxidantes que vão ajudar em evitar essa desenergização cerebral, né? E quando eu falo feijão com arroz, eu peguei aí a parte da comida, que é essa coisa que você falou da comida honesta, que é uma comida de verdade, é aquela comida de antigamente, não uma comida muito processada, né? É a comida que tem na feira, que a gente está falando aqui, né? A alimentação anti-inflamatória. É aquela comida que tem na feira, no hortifruti. É a comida que a nossa bisavó entenderia que é comida, né? Ela fala, isso aqui é comida. Quando ela ia olhar um pacote de biscoito, ela ia falar, meu Deus, isso aqui é o quê? É uma pasta de dente, né? Ela ia estranhar, né? Então, assim, comida de verdade. Mas aí eu vou pegar aqui a ideia do feijão com arroz para o gerenciamento do estresse. Então, o que é fazer o feijão com arroz para a gente gerenciar o estresse? É a gente se movimentar bastante, dormir, né? À noite, não querer dormir pouco, né? Mas dormir, deixar o corpo descansar no tempo que for para descansar, e estar junto com as pessoas que a gente ama, né? Se importar com as pessoas. Porque às vezes a gente se fecha, né, Rosângela? Eu acho que ali na terceira, quarta idade, existe uma tendência de muita gente se fechar. E na medida em que a gente faz esse cultivo de se abrir, né, e tentar se conectar mais com as pessoas, nessa conexão, que é o feijão com arroz que eu estou falando aqui, o outro feijão com arroz, né, tem um valor muito importante para a gente gerenciar o estresse. Que o estresse, quando ele é dividido com alguém, ele é dividido também pela metade, né? Quando a gente fala, né, com alguém que a gente ama, sobre o que a gente está vivendo e tal, aquilo ali já abranda o nosso coração quando ele está tensionado. Então, como você falou, né, são medicamentos de graça, né, naturais, e que podem ser associados, né, na fase ali da menopausa, uma consulta com a ginecologista, com o endocrinologista, né, podem ajudar ali até quando os sintomas são muito fortes, é sinal que essa queda provavelmente foi muito abrupta do estrogênio, né? Então, uma reposição hormonal, alguma coisa assim que o profissional aí, especialista pode ajudar. Não podemos esquecer de jeito nenhum dessa busca por respostas, por profissionais que possam orientar devidamente, porque a minha filha chegou para mim e falou: mamãe, a minha filha de 13 anos reclamou que eu estou indo pouco ao médico. Ela vê a mãe trabalhando tanto e com uma vida tão louca que ela teve que lembrar a mãe que precisa fazer exames periódicos, que precisa se cuidar. Então, de novo, essa relação boa, essa relação de mãe e filha, eu com ela, para lembrar essa pessoa querida que está desvairada, louca, cumprindo tudo, que esse momento é preciso de autocuidado. Porque eu falo para ela, se você não estiver bem, filha, como que você vai cuidar da sua filha? Então, que a gente lembrasse que as consultas precisam ser respeitadas, né? Fazer todos os exames necessários. Agora, doutor, eu não sei se a gente está indo para o final, já, né? Eu gostaria que a palavra fosse sua e que você desse dicas, qualquer coisa que você achar que as pessoas precisam levar dessa nossa conversa. Por favor.
Legal, legal. Eu queria sublinhar de novo, Rosângela, e queria te fazer uma pergunta também, se você me permitir. Eu queria sublinhar aqui é, que o cérebro da mulher, na menopausa, ele pode se desequilibrar. Quando eu falo desequilibrar, porque eu não quero medicalizar tudo, dizer que isso é uma, né, dar um nome, não precisa ser uma doença, mas que há sim alterações hormonais ali e que podem usar, tá, tá ouvindo a gente aqui, podem causar sofrimento físico e emocional. E que uma grande forma de minimizar isso são esses medicamentos de estilo de vida que a gente falou aqui. Uma alimentação com comida de verdade, como ela está na natureza, antes de ser industrializada, porque ela é rica, né? Frutas, verduras, legumes, feijão, arroz integral, pão integral, cenoura, beterraba, tudo com bom tempero, é claro. Esse tipo de alimentação é rica em antioxidantes. E os antioxidantes, o que são os antioxidantes? Os antioxidantes, eles vão exatamente diminuir o estresse oxidativo lá no seu neurônio e minimizar essa sensação de nevoeiro mental, ou essa tendência para ansiedade, tendência para depressão. Não é que isso vai tratar. Se você está com uma ansiedade fora do esquadro, uma depressão, existem vários tratamentos. Você vai consultar o profissional de saúde. O que eu estou falando aqui são de medidas preventivas e que vão ajudar em paralelo. Então, essa alimentação com comida de verdade, né? Com os alimentos como eles estão na natureza, antes de serem industrializados. Quanto mais disso, melhor para você. Na menopausa e na pós-menopausa. E a gente falou a coisa do movimento, e qualquer movimento vale, qualquer movimento do corpo vale. Qualquer caminhada ao sol, né, vale, é muitíssimo bem-vinda, melhor ainda se for na natureza. Estar com as pessoas e cultivar esses laços afetivos, aí você fala, Lucas, isso daí é história deve ser bom, né? Mas mexe com o ambiente neuronal, mexe com seus neurotransmissores. Mexe lá geneticamente com o tamanho do seu telômero. Hoje eu fui almoçar com a minha filha, né? Ela está com 13 anos, né? E aí eu desenvolvi, Rosângela, menina, né? Eu aprendi isso com uma amiga minha, que uma refeição no mês a gente vai sair para ir num lugar, um lugar qualquer, para formalmente almoçar, eu e ela só, né? Em que a gente vai poder conversar ali, trocar, ou ficar em silêncio ali, um com o outro, mas comendo ali juntos, dividindo. Então, essa é uma certa formalidade. Porque em casa, no dia a dia, chegou não sei o quê, comeu, às vezes tem o jantar, mas aquilo ali foge do comum, né? Então, esse encontro, né, eu tenho certeza que é bom para ela e é bom para mim. Agora, é algo que a gente a gente pode cultivar, né? E o gerenciamento do estresse, que tem várias maneiras da gente gerenciar o estresse, e algumas delas a gente já falou aqui. Então, a mensagem é essa, que a menopausa não é frescura. Para algumas mulheres ela é mais exuberante do que para outras, e que o cérebro, sim, o cérebro muda por conta dessa alteração hormonal que acontece. A gente pode minimizar isso com medicamentos de estilo de vida. Aí, Rosângela, eu vou aproveitar para te fazer saber, né, de você,
como é que foi esse movimento tão pioneiro seu, né? Como é que foi um momento em que eu te acompanho lá no Instagram, né? Eu tenho o meu canal lá que eu falo de saúde mental, e acompanho o seu canal, o It Avó, né? Meu canal é @Dr. Lucas Medeiros, Dr. Lucas Medeiros. E aí eu acompanho e vejo e fico pensando, como é que foi esse movimento, né? O que aconteceu ali dentro de você e fora de você para você um dia chegar e falar, não, peraí, deixa eu entender aqui o que está acontecendo nessa coisa do Instagram, deixa eu fazer esse movimento. Como é que foi isso, Rosângela? Eu vou falar bem rapidinho, senão a gente vai ser expulsa. Com 58 anos, eu me vi, vou fazer o que da vida? E aí, descobri, através da minha filha, que eu poderia ter um canal, um blog, lá em 2013. Tá, comecei, vamos ver o que dá. A minha filha falou, descubra nome e com quem você vai falar. Eu falei, quero falar com todo mundo de qualquer coisa. Ela falou, vai dar caca, ninguém vai te seguir. Mas deu certo. E daí eu entrei para o mapa das influenciadoras digitais maduras. Mas o que me trouxe para o It Avó é que eu comecei a estudar o envelhecimento, me apaixonei, comecei a frequentar lugares e queria que todo mundo viesse para os eventos que estavam acontecendo. E aí, é isso que eu faço. Vem para cá, ou para esse ou para aquele, não importa onde. Importa que você se conecte com alguma coisa, com algumas pessoas que lhe dão alegria de envelhecer. E aí, o Instagram é pequeno, mas é feito com uma intenção sincera, gosta de fazer, e aí dá certo. Estou feliz fazendo. Maravilhoso, maravilhoso. É isso. Isso daí é capaz de mexer na nossa fisiologia, né? No corpo inteiro, no cérebro, no coração, na digestão, né? Essa capacidade de a gente se conectar com a vida, se reconectar de tempos em tempos. Certo. Eu vou deixar a Juliana agradecer a sua presença. Juliana, querida. Obrigada. Juliana, já agradeço aqui de antemão, Juliana, que é uma alegria Peraí, deixa eu agradecer. É uma alegria te conhecer, ter te conhecido. Eu estava falando com você ainda. Oi, não, Lucas. com você, Juliana. Eu estava falando com você. Então tá, eu falei, eu preciso falar tchau para ele. Não dá, né? Para ele se despedir, nem encontrar. Dizer que eu sou fã assim, desse movimento. Te acompanho na rede social, a gente se conheceu no meio dos profissionais de saúde e tudo, e ver que você está dando lugar, voz e encontro para as mulheres maduras. É uma forma que a gente já falou essa frase aqui algumas vezes, né? De empoderar. E é muito bom ver as pessoas ganhando vitalidade no momento que elas se encontram, né? Então, eu estou feliz de ter encontrado você. Eu também, Lucas. Muito, muito obrigada. Foi de uma generosidade enorme a sua presença aqui, esse papo, e só tenho a agradecer. E queria que você estivesse com a gente em outros momentos, e queria te falar que, além de mim, tem a Beth, a Letícia, o André, uma equipe que está trabalhando aqui nesse universo para levar toda essa informação para essas mulheres. E acho que esse foi o primeiro evento, estamos no 3º dia, e a gente só tem a crescer e cada vez trazer mais mulheres, né? O que a gente chama das nossas estrelas, porque inclusive os temas que a gente falou aqui foram nossas estrelas
que trouxeram, que participaram de rodas de conversa. Então esse evento só acontece por conta de uma comunidade, por causa das conexões que você trouxe aí e que a gente sabe que é tão importante, né? A comunidade. É tudo, é tudo. Obrigada, viu? Um beijão. Beijo. Vou continuar aqui com a Rosângela, vou tirar o fone. Tchau. Ufa! Se vira nos 30 hoje, hein, Rô? Posso falar que você arrasou? Vocês não acharam, pessoal? Ufa! Mas você sabe que logo depois que deu tudo certo, né? E eu tava aqui refletindo, né? Hoje foi um dia de resiliência, um dia de desafios. E você falou muito disso com ele. Ele falou que quando a gente fica estressado, o cortisol sobe, né? Então o cortisol hoje tava bombando. O meu tava bombando. O seu bombou? 2h30 de trânsito para chegar também. aqui. É uma chuva danada, mas isso, o caminho na chuva, essa é o que você disse. São aqueles dias difíceis, mas que são culminados Sim. por momentos de a gente aguenta, a gente faz, a gente espera e aí a gente tem esse momento lindo que vivemos aqui hoje. Foi. E essa é a vida, né, Rô? Eu Essa acho que o envelhecer traz obstáculos, não traz? Muitos. E a gente tem que... Às vezes a gente fica a pé da vida, dá vontade de jogar pela janela, de xingar. Hoje no trânsito eu falei, vou pôr uma música bem brega pra eu cantar e mandar essa energia ruim embora. É isso. E vai criando, né, mecanismos. É isso, viver é estar pronta para as tempestades, pelo sol gostoso, por tudo que acontece. Então, viva o envelhecimento, viva a menopausa com mais compaixão, né? Com Adorei certeza. a palavra. Obrigada. Com mais viu? carinho. Você arrasou. Obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês. Você sabe, Nos deixa eu só vemos. te falar Sábado, que tem gente domingo. lá no chat perguntando do seu Instagram. Eu escrevi, mas você quer... É it_avó, né? Ai, gente, todo mundo fala it_avó. Fala o que it_avó. Por que it_avó? Porque somos novas avós, com um desejo louco de reinventar esse lugar de avó, que a gente olha na agenda, se pode ficar com o filho, a gente pega a mochila e vai buscar o filho que está lá no outro lado do mundo. É isso, it_avó. Obrigada, Rô, pela sua participação. Foi muito delícia. bom ter você com a gente. Obrigada por vocês que ficaram investindo o seu tempo aqui conosco. Gratidão profunda. Beijos. E nós vamos finalizando aqui esse terceiro dia de Universo Mais Festival. Hoje foi um dia de muita informação, muito rica. Então não esqueçam de curtir o nosso YouTube, né? Essa live, dar aquela curtidinha, se inscrever no canal do YouTube, compartilhar com todas as amigas que possam se beneficiar desse conhecimento. Amanhã tem mais, não acabou ainda, gente. Amanhã ainda temos conteúdo online gratuito. Nós vamos ter a doutora Tassiane Alvarenga e a Bianca Naves, que é nutricionista. Vamos falar de um assunto que todas as mulheres, todas eu não digo, mas a maioria se preocupa. Como é que a gente consegue controlar o peso quando a gente está nessa fase da menopausa, no processo de envelhecimento? Será que dá para fechar essa conta? E aí, elas vão falar disso pra gente. Vai ser uma dinâmica muito interessante. A gente já fez reunião com elas e eu não perderia, porque vai ter muita informação interessante e atualizada, porque são duas profissionais muito atualizadas, então vão trazer ciência para vocês. Tá bom? Então esperamos vocês amanhã e no dia 12 temos o nosso encontro presencial. Todas as nossas estrelas vão estar lá. Quem ainda não comprou ingresso, é só acessar o Simpla. Então os ingressos estão à venda na plataforma Simpla e somente lá, tá? Quem não comprou ainda, corre, compra, porque vai ser um dia maravilhoso. Esperamos vocês lá. Boa noite e até amanhã.